pediatra, já pensou em largar os convênios e finalmente ter a autonomia que sempre sonhou? Hoje eu vou contar como fiz essa transição e como você também pode dar esse passo rumo ao consultório particular dos seus sonhos. Eu sou a Julie, pediatra, hematologista infantil, pediatra de consultório e cofundadora aqui do PDC. E nesse canal nós ensinamos de forma prática a puericultura, a gestão e o marketing que você, pediatra, precisa para se tornar referência aí no seu consultório. E óbvio, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ser lembrado toda vez que um vídeo novo estiver disponível, o que acontece todas as quartas-feiras. Agora, como eu fiz para sair dos convênios e atender somente consultas particulares? Olha, essa foi uma das decisões mais importantes da minha carreira e quero dividir com você como foi todo esse processo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer que sim, eu tinha o sonho de só atender particular. Mas esse era um sonho distante, que nem eu mesma sabia quando e como ele aconteceria. Eu sempre quis ter mais autonomia e controle sobre a minha prática médica. E trabalhar com convênios muitas vezes me deixava limitada e frustrada com as burocracias e imposições que vinham lá no pacote. Eu sentia que isso impactava demais a qualidade do meu atendimento e do que eu podia oferecer para aquelas famílias. Eram sempre aqueles 20 minutinhos de consulta, todos os dias, dezenas e dezenas e dezenas de pacientes. Tinha dias que nem ao banheiro eu conseguia ir. Uma correria maluca para conseguir dar conta de tudo. E eu não conseguiria realmente fazer o atendimento que eu gostaria e ser valorizada como merecia. Nem o meu paciente também recebia o melhor atendimento. A verdade é que o maior beneficiador dessas consultas eram os convênios. Eu queria proporcionar um cuidado muito mais personalizado, onde cada consulta fosse um momento único, focado nas necessidades individuais de cada paciente, com tempo e leveza durante todo o processo da consulta. E foi então que eu tive uma ajuda de quem eu menos imaginava: os próprios convênios. Sim, eles deram o empurrão que faltava para eu tomar coragem. Você deve estar aí se perguntando, mas como assim, Julie? Você tá ficando doida? Não, gente, deixa eu explicar para vocês. Primeiro, eu passei pela falência da maior cooperativa médica aqui de São Paulo. E com isso, além de perder todos os pacientes, eu ainda perdi mais de 120 mil reais. Sim, porque quando a gente é cooperado, a gente é considerado sócio da empresa. Mas não para por aí. Logo depois, eu recebi uma carta de outro plano de saúde me descredenciando por reestruturação da rede. E que em 30 dias eu já não faria mais parte do corpo médico deles. Ah, e um detalhe. Tudo isso grávida em uma gestação de alto risco e, consequentemente, com um bebê prematuro na UTI. Então, vocês devem imaginar o meu desespero, não é mesmo? Mas foi daí que eu tirei forças para remar em direção àquele sonho distante de só atender particular. E assim eu fiz. Com muito medo? Sim, mas fiz e deu certo. Por isso eu quero compartilhar com vocês as minhas estratégias, porque todos nós merecemos exercer a pediatria que sonhamos. De repente, aquele fluxo garantido de pacientes não existiria mais. E era preciso construir uma base de pacientes fiéis e satisfeitos praticamente do zero, já que os pacientes do convênio são do convênio e não nossos. Então, eu tive que aprender sobre gestão de consultórios, sobre marketing, assuntos que iam muito além da medicina. Essas são áreas que a gente não aprende na faculdade, mas são essenciais para quem quer ter sucesso no consultório particular. Afinal, não adianta saber somente puericultura, nós também precisamos entender que o nosso consultório é uma empresa e, como toda empresa, precisa dar lucro. Afinal, a possibilidade de aumentar a renda a longo prazo é muito real no consultório particular, mas desde que o consultório seja bem administrado e a gente se mantenha atualizado. Agora, vamos às estratégias que eu usei para fazer isso dar certo? Bom, primeiro, planejamento financeiro. Eu precisei garantir que teria suporte financeiro suficiente para lidar com o período de transição. Eu tinha, sim, ali uma reserva de mais de 6 meses no meu consultório, sabendo que eu conseguiria viver tranquilamente, mesmo que não tivessem muitas consultas particulares agendadas. Além disso, investi também em marketing digital e presença online. Só que lá em 2015, quando eu fiz essa transição, era totalmente diferente do que temos hoje, tá? Se hoje é essencial você ter um Instagram,
Naquele tempo, eu precisei de um blog. Gente, era a época dos blogs. Todos os dias eu fazia meus posts dentro desse blog e foi assim que foi me dando notoriedade cada vez mais. Aos poucos, novos pacientes começavam a chegar e quando eu perguntava de onde eles vinham, a resposta era sempre a mesma: pelo blog. Esse blog deu tão certo que eu fazia entrevistas para TV, para revistas da época, para programas na internet. E outra ação que eu fiz e que fez total diferença foi o alinhamento com os meus pacientes que já estavam sendo atendidos, aqueles do convênio. Eu fiz questão de conversar com cada um deles e explicar o porquê da transição e como isso traria benefícios para eles. Eu mostrei que teriam muito mais tempo de atendimento, que seria mais personalizado, com maior atenção e que seria o melhor para o paciente. E claro, ainda falei sobre o reembolso médico que eles poderiam usar do plano de saúde. E acredite, muitos deles nem sabiam que existia isso. E essa transparência, pessoal, me ajudou demais a manter muitos pacientes comigo durante a mudança. No começo, cerca ali de 40% dos meus pacientes já vieram comigo nessa transição. Muitos não quiseram, porque acharam que estava muito caro. Mas sabe o que aconteceu depois? Eles acabaram voltando, chegando um a um ali até uns 70%, porque falavam que ninguém atendia como eu. Então, se eu posso te dizer uma coisa precisamos confiar na gente, no nosso sonho do consultório, mas também precisamos ter um planejamento. Minha experiência foi cheia de altos e baixos. Tive momentos de dúvida e insegurança sim, mas a vontade de oferecer um atendimento de excelência sempre falou mais alto. Aprendi que é essencial manter o foco nas metas pessoais e profissionais e que a resiliência é fundamental para superar todos os desafios. Então, se você está pensando em fazer essa transição, aqui vão alguns conselhos. Primeiro, avalie os prós e contras antes de tomar qualquer decisão. Tenha um plano de negócios claro e metas bem definidas. E, acima de tudo, siga seus sonhos e ambições como pediatra. Você não precisa viver de convênio se você não quiser. No final das contas, a decisão de mudar para o consultório particular é muito pessoal e cada um sabe o seu momento. Mas a recompensa de viver do consultório particular de pediatria, definindo os nossos horários, montando a nossa agenda, gente, isso não tem preço. Então, se esse vídeo te ajudou, de alguma forma, a clarear as ideias, deixa seu like aqui e compartilha com aquele amigo pediatra que também está com essa dúvida. E claro, né? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber os novos vídeos todas as quartas-feiras. E se você quiser fazer parte do PDC e ter acesso à metodologia que vem ajudando mais de 1000 pediatras a atenderem um consultório, com mais pacientes, mais famílias fidelizadas e mais lucro, confere agora o link na descrição aqui do vídeo. Um beijo e até a próxima semana.